Que bom que nós temos o Senhor Espírito Santo para nos orientar, para nos dar direção. Ajuda-nos a entender, dá discernimento para colocarmos em prática. Porque tem hora que o inimigo abusa, Senhor. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez hoje, pela segunda quinta-feira, não vai ter louvor. Por quê? Porque eu quero terminar no máximo 9h10, está todo mundo cansado, e eu preciso falar com vocês sobre essa palavra. Primeiro, eu tenho observado o quanto que nós, muitas vezes como cristãos, estamos abrindo mão do que é nosso por direito, abrindo mão da promessa, da bênção, do que Deus tem para a gente, por medo ou às vezes até comodismo. E eu tenho pedido ao Senhor direção sobre isso, e eu queria, antes de mostrar um vídeo, abrir 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, fala assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando você vai no dicionário, procura saber o que é covardia, fala aquele que se rebaixa, aquele que tem medo, aquele que se submete, aquele que retrocede. Quando a Bíblia fala de covardia, ela está falando o seguinte: você está recuando, você está retrocedendo, você está com medo. Se nós tivéssemos noção da autoridade que nós temos, Lucas 10 fala, né? Que o império das trevas tem poder, mas o Senhor nos deu autoridade. Nós usaríamos mais a nossa autoridade. Já parou para pensar quantas vezes a gente apanha, levanta e continua apanhando? E eu estou indignada com isso. A gente começa a olhar, hoje, principalmente você que trabalha com as redes sociais, nunca se viu tanto escândalo, tanta exposição de cristãos como nos dias de hoje. E o inimigo levantando e batendo, e o crente abaixando a cabeça. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, ou seja, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que rebaixar para o império das trevas. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que Deus fala para Israel da terra prometida. Mas antes, eu queria te mostrar um vídeo. Está pronto, Paulo? Queria te mostrar um vídeo que retrata exatamente o que a gente precisa fazer hoje. Vou te contar primeiro. Lá na chácara fica fechada à noite. E hoje os vizinhos avisaram para o meu marido, dá uma pausa aí, só um minutinho, Paulo. Os vizinhos avisaram o meu esposo que a cachorra teve cachorrinho, ela teve bebezinho. Só que ela sai, ela revira lixo, ela roda para tudo e quanto é lado, e quando ela volta para a chácara, se tiver fechada, ela fica louca. Mas essa noite ela passou dos limites. Os vizinhos ficaram horas tentando consertar, tentando achar a gente, porque não sabiam onde que a gente morava, não tinha telefone, porque a cachorra queria entrar na chácara, ela não conseguiu entrar, achar a entrada, e os cachorrinhos dela estavam lá dentro. E aí ela pensou, o cachorro pensando, né? Tipo, eu entro instinto, né? Meus filhos estão lá dentro, vou mostrar para vocês se eu entro e se eu não entro. Falei, gente, eu queria ter essa ousadia no mundo espiritual, dá uma olhada nisso. Volta lá, olha o que ela fez. Sem som, não precisa nem colocar o som. Olha aquilo ali, gente. Ela arrancou o hidrômetro, ela arrancou a caixa d'água. Olha o que ela fez, gente. Ela arrancou tudo para entrar na chácara, porque os filhotinhos dela estavam lá dentro. Gente, quando eu vi isso, você tem noção? Pode parar, Paulo. Pode acender, Valdec. Samuel chegou lá em casa e falou assim, aquilo não é normal. O Liedes falou, não tem condição aquilo ali. Não tem lógica. Ela arrebentou tudo para entrar. Ela podia ter dormido lá fora, ela podia ter esperado, mas o instinto de o que é meu está lá dentro, meus filhotes estão lá dentro, o instinto materno, né? Eu vou entrar. Ela arrebentou tudo e ela entrou.
ficou o dia todo lá tentando consertar. Depois que consertaram, saíram, o trem arrebentou de novo. O pastor teve que voltar lá e arrumar. E quando ele me mandou esse vídeo, na hora do almoço, eu estava preparando a palavra e falei, gente, mas não é que é isso que a gente tinha que ser? Nós, muitas vezes, sem perceber, estamos abrindo mão da promessa, estamos abrindo mão da bênção, estamos retrocedendo, recuando, voltando atrás por medo, por covardia. E eu queria ler para você, eu não sei se a Poli já abriu aí, eu coloquei alguns versículos aqui, e eu queria ler para você um deles, Deuteronômio capítulo 6. Fala assim, povo de Deus, Deus falando para Israel, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque, não, esse é o primeiro, Deuteronômio 6, está numerado não. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Ficou pequeno, né? Abraão, Isaque e Jacó dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. A promessa da terra era por causa do juramento que ele fez aos antepassados. Hoje, o que Deus tem para mim e para você é por causa da aliança com Jesus, certo? Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do preço que Jesus pagou, nós temos direito a tomar posse da promessa. Mas eu quero que você preste atenção aqui. A terra é grande, boas cidades que vocês não construíram. Casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Ou seja, Israel estava lamentando no deserto, Israel estava chorando no deserto, cheia de vitimismo, se levantando contra Deus, e nem conseguia compreender que estava caminhando para um lugar onde estava tudo pronto. E sabe o que mais me chama a atenção? O inimigo é que estava construindo. Olha que doideira. Eles estavam cavando cisternas, eles estavam plantando vinhas, oliveiras, eles estavam produzindo, construindo casas, adornando as casas, mobiliando, decorando, e Deus olhando aquilo tudo e falando assim, é de Israel. E quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, Deus olhando e vendo, vai chegar uma hora, pode construir, vai construindo, vai arrumando, vai decorando, mas isso não vai ficar para você não, os meus estão chegando. Tem um outro, Deuteronômio 8:7, fala assim, pois o Senhor seu Deus os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva, mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Gente, é muita riqueza, é a agricultura, é a engenharia, é a produção, é o cobre, o ferro, tudo para produzir uma terra riquíssima. Deus tirou aquele povo do Egito, eles estavam passando pelo deserto, rumo a uma terra que eles iam chegar lá. Enquanto eles lamentavam no deserto, as cidades estavam sendo construídas e levantadas. Enquanto eles choravam no deserto, a produção corria solta. Quando Israel chegasse lá, já estava tudo produzindo. Já estava tudo. Os recursos estavam prontos. Os minerais, tudo pronto. Mas Israel só conseguia olhar para o deserto. E quando a gente só consegue olhar para o problema e para a dificuldade, nós esmorecemos, perdemos a esperança e não conseguimos chegar em Canaã. Olha que coisa linda. Deus prometendo para eles, é o Senhor que está levando riachos, ou seja, boa para a agricultura,
Se você observar, riachos, tanques de águas, fontes jorrando nos vales, nas colinas, terra de trigo e cevada, onde nunca vai faltar pão. Ou seja, eu estou levando vocês para a prosperidade. Eu estou levando vocês para a abundância. Está no deserto? Tá. O que eu estou fazendo com vocês no deserto? Estou ensinando vocês a confiar. Estou ensinando vocês a depender de mim. Eu estou ensinando vocês a ter esperança, a olhar para frente. Mas por que eles morreram no deserto? Porque, no fundo, eles não criam nas promessas que estavam lá na frente. E o mais interessante que eu quero te mostrar aqui, o 3, Deuteronômio 6, 11, 12, fala assim: quando isso acontecer, olha só, estou levando vocês para uma terra de prosperidade, segura a onda, aguenta o processo, olha o caminho, não fica olhando para o deserto e nem reclamando do passado. O difícil, né, não é eles terem saído do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem muita gente que está dentro da igreja, que saiu do mundo, mas o mundo está dentro dele ainda. Qualquer momento pode ser ativado e a pessoa cai de novo. Eles não conseguiram se livrar do Egito, as memórias do Egito, não conseguiram aprender com o deserto, morreram no deserto, e não conseguiram vislumbrar a promessa, que era tudo isso aqui. Se eles tivessem feito lá como Jeremias, né, Lamentações 3:21, que quando ele viu o caos em volta dele, quando ele viu a escassez em volta dele, a apostasia, o que ele fez? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Queridos, se nós começarmos a focar no que nós estamos vendo à nossa volta, em questão de nação, de relacionamento, de igreja, nós vamos morrer no deserto também. Ontem e hoje, a gente estava olhando, eu e meu esposo observando, mas quantos crentes estão sendo expostos, quanta sujeira que está acontecendo no meio, exatamente para descredibilizar a igreja do Senhor. E as pessoas olhando e falando: não, mas eu fico desanimada de ir para a igreja, é tanto problema, é tanta dificuldade. Mas Jesus foi traído e abandonado pelos dele, quando voltou, voltou neles. Não descartou eles. Quer dizer, todo lugar que a gente for vai ter problema. Em todo lugar que a gente for vai ter dificuldade. Só que a gente observa isso aqui. Vocês vão ser abençoados. Vocês vão chegar lá, olha só, vamos colocar como se fosse nos dias de hoje. Janete, eu estou te levando para um lugar, aguenta o processo, aguenta o deserto, que eu estou te levando para uma casa maravilhosa. Lá tem televisão, 85 polegadas, um som de última geração, né? Eu nem posso, né, falar isso, porque isso aqui Deus fez na minha vida, né? Quando eu fui para a casa que o Senhor nos deu, eu só levei o quê? Eu levei nem fogão, eu levei sofá, eu levei sofá. Quando eu cheguei, que eu vi, o Senhor entregou tudo, com tudo dentro, toda mobiliada. Não foi eu que construí, não foi eu que comprei os móveis, mas Deus foi conduzindo a situação, que chegou um momento que Ele me surpreendeu. Vamos ver isso hoje? Você está no meio de um deserto. Se você ficar olhando para trás, ou focar no deserto, você não vai conseguir enxergar lá na frente. Aqui Deus está falando o seguinte: olha, estou levando vocês para um lugar que a cidade está pronta. As casas estão construídas. Tem riacho no vale, tem fonte na colina, tem cisterna, tem tanques de água, está tudo pronto. Eu estou levando vocês para lá, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver. Aí eu pergunto para você, o que você está vivendo hoje? Você está olhando para trás e reclamando o que fizeram com você? Você está olhando o presente e vendo dificuldade? Ou você está conseguindo ouvir a voz de Deus, orar e ver as promessas se cumprindo lá na frente? Coisa que você nem imagina. Ele fala: está tudo pronto. O que está pronto para mim e para você lá na frente? Só que ele fala assim, Deuteronômio 6:11, quando isso acontecer, ou seja, quando vocês entrarem na terra prometida, quando a promessa começar a se cumprir, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tem a uva, tem o azeite, está tudo.
quando vocês chegarem lá, encontrar conforto, que tiver tudo do jeito que vocês esperam, ele fala assim: tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, ele já sabia, conhecendo a índole do ser humano, quando a gente acomoda, né? Quando a coisa está boa demais, a tendência é não orar, é nem meditar na palavra. Pega uma pessoa fiel na oração, é quando o trem aperta. Quando o trem aperta, que chega, a primeira coisa que eu pergunto: você está orando? Você está fazendo seu tempo a sós com Deus? Ah, eu estou. Você está vendo que essa casta de demônios, a Bíblia fala que só sai com jejum e oração? Quantos jejuns você já fez esse mês? Quanto tempo você está intercedendo? Já começou a marchar sobre isso? Na verdade, a gente se acomoda. Fica igual Israel, chorando, gemendo, lamentando, perde o sono, fica infeliz, ou só olhando para o passado, ou só olhando para o que está acontecendo, e não consegue vislumbrar o futuro. E se você não consegue vislumbrar a promessa e o futuro, você não vai ter promessa. Vamos lá. Deuteronômio 6,14, ele fala assim: olha só, hein? Você vai chegar e vai achar tudo pronto. A prosperidade vai chegar, você vai sair do deserto. Quando chegar lá, você vai se fartar, vai chegar o conforto, vai chegar, né, a prosperidade, a bonança. E ele fala assim: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Ou seja, muito cuidado. É interessante, até hoje eu perguntei para a pastora Tânia, ela falou: eu não lembro de ter falado isso. Falei: pastora, será que? Eu acho que foi a senhora, mas olhando aqui, parece que isso me chamou a atenção e nem, ela não lembra de ter sido ela, mas engraçado é que eu falei: gente, o inimigo estava construindo e edificando, sem saber que aquilo não era para ele, era para os filhos de Deus que estavam chegando. E os filhos de Deus estavam morrendo e perecendo no deserto, sem conseguir acreditar que eles não passariam a vida toda no deserto, que o deserto era só passagem. Por que muita gente está esmorecendo na fé e está desanimando? Porque só olha para trás, ou só foca no problema, e não consegue mais ter fé para visualizar o futuro, a promessa. Se você olhar para você hoje, você está focado em quê? O que está tirando a tua paz? O que está dando desgosto? Você fica lembrando do passado? Você olha as dificuldades do presente? Ou você levanta renovado e animado todos os dias, porque você sabe o propósito, já visualizou a promessa e sabe que ela vai se cumprir? Vamos lá? E quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, olha só, quando Ele der para você a promessa se cumprir, e você as tiverem derrotado o inimigo, aqui já fala do inimigo, então vocês o destruirão totalmente. Não faça com aquelas nações tratado algum, e não tenham piedade delas. Guerra é guerra. Quando você entrar lá, ele falou assim: tem 7 povos para você destruir, para tomar posse da terra. Tem 7 povos ali que você não pode ter piedade, tem que chegar e destruir. Guerra é guerra. Por quê? Porque se ficar um, por menor que seja, ele pode chegar e contaminar o resto. Já viu a guerra lá na Ucrânia, na Rússia? Quantas crianças, né? Vimos esses dias aí, encontraram valas com mulheres e ao fazer os exames, descobriram que elas foram estupradas antes de morrer, né? Guerra é terrível. O inimigo chega e destrói. Quando eles iam tomar posse da terra, o Senhor falou assim: não deixa o inimigo lá. Não é para deixar nada. Acaba com tudo totalmente. Por quê? Porque Deus sabia que o povo de Israel, gente, eles eram muito vulneráveis. Eles se deixavam levar com muita facilidade. Eles viviam em crise de identidade. Quando você está em crise de identidade, você não sabe quem você é. Isso pode o quê? Acabar te prejudicando. Olha só, Deuteronômio 7, 3 e 4. Olha o conselho que o Senhor dá. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso,
a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Ou seja, está tudo pronto. A promessa está lá. Construções, pontes, rios, tanques de água, agricultura, está tudo maravilhoso. Vocês vão chegar lá e vão se fartar. Mas cuidado, para quando a abundância chegar, você não se aliançar com nenhum daqueles povos lá. Por quê? Porque eles vão desviar vocês. Olha o amor do Pai. Não se mistura, porque vão servir a outros deuses, vocês vão se desviar. Ele estava protegendo o povo dele. Por que a gente se desvia? Por que muitas vezes a gente, seja na faculdade, seja no local de trabalho, seja numa outra cidade, às vezes sem perceber, nós nos deixamos levar, ou até mesmo contaminar, como as mulheres lá de Salomão, né? Que ele começou, falamos semana passada, relacionamento, que ele começou a se envolver com as mulheres das outras nações, e o que aconteceu? Se afastou do Senhor, se desviou do Senhor. Então, o tempo todo, antes da promessa, o Senhor falava, cuidado, não se envolva com aqueles povos, não se envolva com eles, porque eles vão o quê? Contaminar e desviar vocês. O outro, Deuteronômio 7,6, ele fala assim, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E tem um momento que eu não coloquei aqui, que ele fala assim, não é porque vocês são grandes, não é porque vocês são muitos, eu escolhi vocês como meu povo, apesar de ser um dos menores povos que estavam ali. O que eu aprendi com isso hoje? Gente, nós temos o direito de tomar posse da terra. Só tem um detalhe, semana passada nós falamos dos demônios que saem, andam por lugares áridos, né? Não encontrando lugar de repouso, ele olha e fala, vou voltar para minha casa. E leva mais 7. Ou seja, a cada queda, os demônios vão se multiplicando. Cada vez que eu recuo, cada vez que eu retrocedo, eu abro porta para demônios, e ele nunca mais vai voltar sozinho. Ele sempre vai voltar trazendo reforço. Então, o que eu preciso aprender? Eu aprendi com a cachorrinha. É meu, eu vou entrar. Meus filhos estão lá dentro. Eu arrebento tudo, mas eu entro. E saiu arrebentando. Como que pode? É inacreditável aquilo. O Samuel foi lá ajudar o pai à tarde, chegou em casa e falou assim, não tem cabimento. Não tem lógica ela ter feito aquilo. Eu falei, Samuel, é uma mãe. Os filhotes dela estavam lá dentro. Nada ia impedir ela de entrar. Gente, um animal com um instinto desse, removeu todos os obstáculos e os impedimentos para entrar. Imagina eu e você no mundo espiritual, se nós tivéssemos consciência que do outro lado do muro tem algo que é nosso, que nos pertence e que tem alguma coisa tentando impedir de tomar posse. O que será que tem do outro lado do muro, para mim e para você, que o inimigo tenta de todas as formas fazer a gente retroceder ou voltar? O problema é que nós queremos a promessa sem enfrentar o processo. Nós queremos a promessa quebrando princípios. Nós queremos tomar posse da promessa sem esforço. Nós queremos tomar posse da promessa, mas estamos cheios de medo, desânimo, tristeza. E estamos igualzinho o povo de Israel, murmurando o tempo todo. Essa semana eu estou observando, minha mãe falou para mim, se eu comecei um propósito de não murmurar, Jane. E eu não acho que ela murmura, eu acho até que ela é uma guerreira. Mas ela falou, meu Deus do céu, eu não tinha parado para prestar atenção no quanto que eu murmuro. E eu olhei e fiquei pensando naquilo, falei, gente, murmurar o tempo todo, está calor, a nossa está frio, nossa está abafado.
Nossa, mas esse vizinho, nossa, olha fulano, o ônibus está demorando. Esse emprego, eu não vejo a hora de sair daqui. Esta casa, o tempo todo, a gente murmura sem perceber. E ela falou comigo assim, eu não dava conta do tanto que eu murmurava. Até que eu fiz o propósito de não murmurar mais. E ela percebeu que ela estava murmurando o tempo todo. O que Israel fazia no deserto? Murmurava. Não tinha água, reclamava. Na hora de chegar perto do Mar Vermelho, Moisés, não tinha sepultura suficiente para você nos trazer para morrer aqui na frente do Mar Vermelho, né? Olha a mentalidade. Moisés trouxe a gente até aqui para a gente poder morrer, porque aí a água leva. O tempo todo eles reclamavam. Eles queriam comer. Deus mandou carne. Falou, agora vocês vão comer carne até sair pelo nariz. É carne que vocês querem? Aí veio maná. Chegou uma hora que eles enjoaram do maná. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada. E o que aconteceu com aquele povo? Morreu no deserto. Você tem noção de quanta gente? Porque nós estamos vivendo no deserto, gente. Nós estamos passando pelo deserto. E vai apertar mais. O calor vai ser mais intenso. A gente olhando alguns documentários esses dias, eles falando que, olha, país tal e país tal, não vou citar o nome aqui, já estão, como é que chama, Poli? Armazenando. Está armazenando alimento. Acho que não tem nada a ver falar, não. Tanto Rússia quanto China estão armazenando alimento, muito alimento. Dinheiro saindo de alguns países, assim, como se nunca, estamos tirando dinheiro do país ali, agindo rápido. Alguma coisa está para acontecer. E o que acontece com o povo no deserto? O povo começa a murmurar, para de pensar, para de raciocinar, só olha para o umbigo deles e fica chorando e lamentando. E o que acontece? Morre no deserto. Se tem uma coisa que eu tenho clamado ao Senhor esses dias, é para ensinar a gente como igreja a pensar, questionar, criticar a nossa volta. Peraí, isso aqui está em linha com a palavra? Quem está lendo a Bíblia nesses dias, e eu não consigo, eu terminei Isaías e voltei para Isaías. Terminei Isaías e voltei. Porque o livro é fantástico, eu não consigo sair de lá. Por quê? A gente vai vindo e fala, meu Deus, está tudo se repetindo do mesmo jeito. Deus tem promessas para mim e para você. Deus tem algo preparado para mim e para você lá na frente. Já está pronto, está construído, está tudo direitinho. Mas o inimigo está armando laços para a gente no deserto, para a gente morrer no deserto e não tomar posse da promessa. Enquanto eu fico olhando para o meu deserto, para a minha luta, para a minha dificuldade, ou pensando no passado, eu não consigo visualizar aonde Deus quer me levar. E o que acontece? A Bíblia diz o quê? Muitas vezes o reino de Deus é tomado por esforço. A força. Tem hora que tem que meter o pé na porta para entrar. O que a cachorrinha fez? Não tem portão, não tem muro que me segura. Eu vou meter o dente nisso aqui. Aquilo foi dente. É dente, né? Como é que ela fez aquilo ali? Chute não foi, né, Valdec? Foi no dente. Ela saiu arrancando tudo. O estrago que ela fez. E ela entrou e foi para onde estão os filhotinhos dela. Nós precisamos, nesses dias, sabe de quê? Ser mais ousados. Não na língua e nem no pecado. Nós precisamos ser mais ousados espiritualmente falando. Tem coisa que Deus plantou no nosso coração. Tem coisa que Deus já me mostrou. Tem planos para mim que Ele já me mostrou. E eu não tenho coragem de dar o próximo passo. Por quê? Covardia. Está mais confortável do jeito que está. Está tranquilo. Eu vou na minha medida. Eu vou até onde eu posso. Eu não dou conta de ir além. Mas o Senhor já mostrou e eu não tenho coragem de ir. E quando eu vi isso aqui hoje, eu falei, Senhor, a promessa está lá na frente. É coisa grande. É bênção. Eu não estou falando, gente, de bênção só no mundo natural, não. Estou falando espiritual também. Aliás, o espiritual está pesando mais. Por quê? Porque para fazer na terra, a gente até que tem muita disposição. Mas para a glória, a gente precisa saber o que a gente está entesourando lá. Já pensou? Chegar lá na glória e você olhar e falar assim, meu Deus, mas não tem nada. Eu não fiz nada lá para poder
receber aqui, eu não plantei nada na terra. E o que é pior ainda, que eu tenho falado muito isso lá em casa, a gente pode ter o melhor nessa terra e chegar lá no céu e saber que o melhor era para estar acumulado lá e não ter. O tempo todo o inimigo está nos distraindo, porque nós temos que entesourar aqui, amém, a terra é nossa, o Senhor nos entregou, mas tem que entesourar no céu também. Eu quero meu galardão quando chegar lá, eu quero a minha coroa com pedras quando chegar lá. Eu não quero receber a minha coroa cheia de buraco e falar, nossa, que tanto de buraco é esse? Eram as pedrinhas que você tinha que ganhar, mas ao invés de ganhar, você escandalizou. Isso aqui eram as pedrinhas, eram as pessoas que passaram pela tua vida, sua família, sua casa, seus parentes. Você tinha um tesouro para receber aqui. Hoje, eu queria falar isso com você. Você tem sido uma pessoa agressiva espiritualmente? Você tem sido uma pessoa que tem vislumbrado o que Deus tem para você lá na frente, as promessas dele? Ou você tem andado esmorecido? Você tem se acovardado? Você tem medo? O que é que você está? Você está no passado? Só pensa no passado. Às vezes você vai atender uma pessoa, você pode atender ela 5, 6 vezes. Ela só fala do passado, ela não consegue se livrar do passado. Ou então você vai olhar alguém, ela só consegue ver a dor e o sofrimento dela no presente. E ela está perdendo a força, está perdendo a fé, está enfraquecendo. E a promessa que está lá na frente, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Eu quero te chamar para orar, mas eu quero voltar no primeiro, Deuteronômio 6:10, Poli. Eu queria que a gente orasse sobre isso. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, herança, legado. Casas cheias de tudo que há de melhor. Quem estava lá? O inimigo. De coisas que vocês não produziram. Ou seja, o inimigo plantou, lançou a semente, regou, cuidou, cresceu, frutificou, mas não era para eles. Deus estava levando o povo dele para lá. O que será que Deus está preparando para mim e para você? O que será que tem lá na frente, que está plantado e que está sendo gerado para mim e para você? Aí fala mais. Cisternas que vocês não cavaram. Alguém já cavou cisterna aqui? Já viu cavar uma cisterna? Não, gente, já viu, Mário? Nós, né, Mário? É nós. Gente, eu vi meu pai cavando cisterna. E foi muito tempo. E vai cavando, e vai cavando. E a terra vai mudando de cor, depois vai virando aquele barro, né? Já viu, Paulo, isso? Seu avô, né? Aí sai aquela água barrenta. Gente, dá um trabalhão. O povo chegou, as cisternas já tinham água cristalina, que não foi eles que cavou. Enquanto eles estavam no deserto, o inimigo estava construindo uma terra, cidades, achando que era para eles. E Deus olhando e falando assim, vocês não vão ficar aí não. É para minha filha e para o meu filho que está passando pelo deserto. Deus tem lugares para você chegar. Deus tem bênção para te dar. Deus tem coisas para nos dar como posse. E a gente fica aí chorando e lamentando. Numa tristeza, sem saber aonde que Deus quer nos levar. Olha mais. Cisterna que vocês não cavaram, com vinhas de oliveira que vocês não plantaram. Vinha e oliveira aqui está falando o quê? Recurso. Recurso financeiro, cultivo. E fechando o outro de novo para a gente orar. Pois o Senhor, o seu Deus, não está te levando a uma boa terra, está levando a uma boa terra cheia de riachos. A Cristina, que mexe com chácara, quando fala que tem fonte, que tem um rio no fundo, o povo fica doido. Muito mais caro. Eu fico doida.
Eu estou ali, eu fico olhando, eu fico namorando, né? Eu adoro ver isso. Cadê a Mari? A Mari está aí. Roupa, eu fico brincando com ela, que a gente entra no site e fica olhando roupa. E eu amo olhar sítio. Sítio, chácara. Às vezes eu entro ali no bazar, meu marido morre de rir, fica assim, por que você está olhando isso? Eu amo. E quando fala que tem pomar, que tem um rio no fundo, que tem uma fonte. Gente, está falando aqui, olha, fontes que jorram nos vales e nas colinas. Que mais? Terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva, mel, terra onde não faltará pão e não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobres das colinas. Oh, meu Deus. Igreja, nós somos Israel do Senhor. Deus tem tanto para nos dar. Deus tem tanto que está sendo preparado para mim e para você. E nós muitas vezes ficamos igual Israel, chorando, lamentando e murmurando, sem entender o que Ele tem para nós. Fica de pé no seu lugar. Não sei se você percebeu que os cultos de quinta-feira eles estão durando 1 hora, né? Estão sendo rápidos. Por quê? Falei com os meninos esses dias para não fazer louvor, porque eu não queria terminar tarde, eu queria que você fixasse bem a palavra. E ele fala assim que, olha, mas quando você estiver lá, Israel, quando você estiver satisfeito, que tiver abundância, que tiver fartura, não vai esquecer de mim, não. E ele ainda fala mais, ele fala assim, não se misture com os outros povos, porque eles vão desviar vocês. Gente, está tudo aqui sinalizado para nós. Tem promessa, mas olha, o inimigo vai tentar te distrair. O inimigo vai tentar tirar seu foco. O inimigo vai tentar te desviar e vai tentar te contaminar. Gente, isso é tão tremendo. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Avalia, mas avalia de verdade, avalia com coragem. Para onde que você tem olhado? Você está olhando lá para trás, pelo que você passou, a humilhação, a vergonha, o trabalho, a dor, a rejeição, a traição. O que mais te angustia? Ou você está olhando para o presente? O presente é terrível, pastora. Eu só estou vendo caos, eu só estou vendo confusão. Eu choro à noite, de madrugada, eu não consigo dormir. Eu tenho medo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu estou perdido, eu estou confuso. Pronto. Vamos fazer uma coisa. Começa a olhar para frente. Deus tem promessas para mim e para você. Quem está te fazendo olhar para trás ou te focando só no desgosto do presente, não está querendo que você veja o que Deus tem lá na frente. O que Deus tem lá na frente. Mas como que eu vou conseguir? Não sei, isso não é problema nosso. É Deus que vai fazer. Deus vai fazer acontecer. Ele usa os meios dele. Ele usa o jeito dele. Portanto, Senhor, hoje, Pai, ao ler esta palavra, eu fiquei pensando nisso, Senhor. Israel morrendo aos poucos no deserto. Se tivesse focado no Senhor, se tivesse aprendido, receber um treinamento no deserto, a nuvem do Senhor estava lá, a coluna de fogo estava lá o tempo todo. O Senhor ensinando, mostrando, revelando, treinando, mas eles morreram no deserto, porque não confiaram no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós viemos aqui hoje para entender que nós não podemos retroceder. Precisamos ter mais ousadia, mais coragem, mais pulso firme. Precisamos entender e nos posicionar. O que Deus tem para nós, o inimigo não vai roubar. O que Deus tem para nós, o inimigo vai ter que soltar. Haja o que acontecer, o que Deus tem para nós, nós vamos tomar posse e não vamos retroceder. Chega de murmuração, chega de lamentar, chega de chorar, chega de manipular, chega de joguinho, chega de jogar, é hora de se posicionar. Peço o Espírito Santo para te mostrar onde que está teu foco, querido. Onde que está teu foco? Na dor? Onde que está teu foco? No trauma? Onde que está teu foco? Ora e canta alabassuri andalabaxaia, Senhor.
nós queremos seguir em frente. Pai, tem muita gente esmorecendo, tem muita gente morrendo, tem muita gente se desviando, Pai. Durante a pandemia, Senhor, enquanto o povo estava no isolamento, muitos se perderam, muitos se desviaram, muitos olharam para as ondas, Pai, do mar, olharam para a dificuldade. Senhor, ajuda-nos a focar os olhos no Senhor. Há uma promessa, Deus não mente, Deus não falha, e quando nós começarmos a focar na promessa, o Senhor renova a nossa força. O Senhor é Deus que nos dá força, que nos dá estratégia, que incentiva, que inspira, que revela, que dá discernimento. Portanto, Senhor, é isso que nós te pedimos nessa noite. Perdoa, Senhor. Perdoa os momentos que nós ficamos focados no passado. Perdoa os momentos que a gente se vitimizou. Perdoa os momentos em que a gente olha só para o presente, olha a nossa volta e achamos que não tem escape, não tem saída, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa murmuração, a nossa lamentação, a nossa reclamação. Senhor, a nossa teimosia, manipulação e dissimulação. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós vamos seguir em frente. Nada vai nos parar, não haverá prejuízo, não haverá perda, não haverá mais dor, em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero que você comece a orar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor diz: tira o inimigo de lá. Vocês vão tirar o inimigo de lá. Tira o inimigo de lá. E é isso que eu quero que você comece a fazer agora. É isso que eu quero que você comece a fazer. Tira o inimigo de lá. Fica de pé. Você que está sentado, fica de pé. Tira o inimigo de lá. Em nome do Senhor Jesus. Tira o inimigo de lá. Usa a sua ousadia. Liedes também pode ficar de pé. Vamos orar? Vamos? Comece a orar, querido. Comece a orar. Comece a orar. Tira o inimigo. A enfermidade, a confusão, a contenda. Tira o inimigo. Comece a tirar, expulsa o inimigo. O Senhor falou: olha, está tudo pronto, mas vocês é que vão ter que tirar o inimigo. Eu preparei tudo, está tudo pronto, está produzindo, está crescendo. Agora é com vocês. Tira o inimigo de lá. Para que Jesus te deu autoridade? Para que Jesus te deu autoridade? Para carregar no bolso? Jesus te deu autoridade para ficar apanhando? O diabo está aprontando, Satanás está cirandando, ele está aprontando e você chorando e morrendo no deserto. Vem um problema, sai outro, resolve um problema, chega outro. Em nome do Senhor Jesus, unção de ousadia, chega em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que tem cercado essas pessoas, já deu. Espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de confusão, espírito de depressão, traição, engano, mentira, demônios, vocês que estão tomando conta desse território, em nome de Jesus, nós estamos ordenando: sai, não pode ficar nenhum, não vai ficar nenhum, em nome do Senhor Jesus. É terra minha, é promessa do Senhor para a minha vida, é território que o Senhor me prometeu. Seja o casamento, seja a empresa, seja o relacionamento, seja o ministério, tira os teus pés, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Chega, em nome do Senhor Jesus. Se tiver que jejuar, vamos jejuar. Se tiver que orar, vamos orar. Se tiver que enfrentar, vamos enfrentar, mas retroceder não, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Levanta tua mão direita, repita comigo: Senhor, pode me empurrar para frente. Pode me empurrar para frente. Eu estou acomodado demais. Muitas vezes eu estou apanhando e me submetendo. Muitas vezes o adversário tem me atacado, tem me afrontado, tem zombado de mim, tem armado para mim, e eu tenho abaixado a cabeça.
só chorando, só lamentando. Hoje, eu preciso, Senhor, de uma unção de ousadia. Eu preciso, Senhor, de uma unção que me leve a me esforçar para tomar posse do que é meu por direito. Em nome de Jesus. Satanás, você vai apanhar. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Sai do meu caminho. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a olhar agora pela fé aonde que o inimigo está estabelecido na tua vida. E comece a marchar e expulsar. Vai marchando. Vai marchando e expulsando. Tem coisa na vida da pessoa que é demônio. Tem coisa na vida da pessoa que ele está ali, ó. Ele está armando. Não é para você abaixar a cabeça, não. Não é para você se entregar, não. Não é para você esmurecer, não. Não é para você desistir, não. Levanta e enfrenta. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É uma guerra. É uma guerra e a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória foi dada na cruz. Jesus derramou o sangue dele. A promessa do Senhor para mim é por causa do sacrifício de Jesus. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Enfermidade sai, enfermidade sai, enfermidade sai. Sai em nome de Jesus. Contenda, confusão vai saindo, vai saindo. Contenda vai saindo, vai saindo. Murmuração, traição, dissimulação, engano, mentira, sai, vai saindo, vai saindo, vai saindo em nome do Senhor Jesus. Eu estou passando, eu estou passando, eu estou passando. Sai do meu caminho, sai da minha frente, porque é direito meu, é direito meu. Eu não vou abaixar a cabeça para Satanás. Eu não vou ceder. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não finge que está saindo, é para sair. Não finge que está saindo, é para sair. Solta, solta, solta demônios que prendem o dinheiro do servo de Deus. Demônios que prendem relacionamentos, demônios que prendem a mente e a saúde. Solta, 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 solta em nome do Senhor Jesus. Chega, chega, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque uma mão na mente, a outra no coração e repita comigo: em nome de Jesus. Eu não morro nesse deserto. Em nome de Jesus. Eu só passo pelo deserto, mas eu vou tomar posse da promessa, da bênção de Deus para a minha vida. Espírito Santo, me dá revelação, me dá discernimento. Eu não vou me submeter, eu não vou abaixar a cabeça. O que Deus tem para mim, nem homens, nem demônios podem impedir, porque é direito meu, dado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar no seu lugar um minuto. Uma palavra. Quem pode me dar uma palavra que você está levando para casa hoje? Cris? Ousadia. Mário? Revelação. Carmen? Fé. Degmar? Cura. G? Mudança? Isabel? Hã? Ousadia, Sheila? Atitude de fé, de? Júlia? Fé, Margot? Valdec? Determinação, Vanderleia? Poli? Está tudo pronto. Atitude, chega, né, gente? Chega. Vamos parar de abaixar a cabeça, vamos parar de submeter. Não vamos abrir mão de mais nada que Deus tem para nós. Só lembra de Deuteronômio, quando ele falou: quando vocês chegarem lá,
Não se esqueçam de tudo que eu fiz, não se desviam de mim, para que a minha ira não se assenta contra vocês e eu destrua. Meu Deus, tem misericórdia, né? Vamos consagrar.